bênçãos, estamos ao vivo, direto do Rio de Janeiro para várias partes do Brasil e do mundo, ao vivo, para que todos aqueles possam usufruir da sabedoria, da graça de Deus. Sejam todos bem-vindos. Olha, hoje, 5h20 da manhã, eu coloquei um vídeo gravado, corrido. Houve um problema com os meus filhotes, os irmãos sabem, eu tenho um canal, Rottweiler, Uma Paixão, no YouTube, onde estamos trabalhando num canil. Para os próximos 3 anos vamos ter aí uma grande quantidade da raça pura Rottweiler. Em fevereiro teremos ninhada, tá bom? E hoje houve um problema com o meu filhote, eu tive que sair correndo, tá bom? Aí eu coloquei uma mensagem gravada aí, você me desculpa aí, tá bom? Amanhã estaremos ao vivo, feriado nacional, então amanhã também teremos mensagem lá de manhã, 5h20, iremos trabalhar essa área emocional que o canal 5h20 trabalha, tá bom? Grato aí, obrigado pela força, obrigado também a todos os parceiros do bem, os cooperadores, os colaboradores, aqueles que estão enganjados em fazer esta palavra alcançar o maior número possível de pessoas no Brasil e, quiçá, no mundo. Estamos aqui fazendo a palavra correr. Um rega, um planta, outro rega e Deus está dando o crescimento. Bom, cobertura angelical é fermento da lei, amado. Não adianta. Muito se ouve, em especial, né, na falsa graça, anjos a teu favor. Você já ouviu isso? Você que hoje está nesta graça maravilhosa, neste reino inabalável, você que entende a escatologia consumada, que veio clarear vários pontos obscuros, que entende que hoje a Bíblia, o Evangelho, é muito mais claro e te traz uma paz, porque justamente a escatologia consumada clareou vários pontos obscuros. Nós olhávamos para as cartas de Paulo como regra de conduta para nossas vidas. Não sabíamos que Paulo foi o apóstolo dos gentios para a sua época. Não sabíamos sequer que Paulo ainda vivia os rudimentos da lei. Não sabíamos que Paulo não viveu a edificação da igreja e sim um fundamento. Não sabíamos que nos dias de Paulo havia um confronto pactual, a lei e a graça se cruzavam. Não sabia nada disso. Não sabíamos sequer que Paulo tinha redenção. Estávamos totalmente presos, encerrados dentro do contexto cultural, circunstancial em que Paulo vivia. O que a escatologia fez? Colocou o tempo no seu lugar. Colocou o verbo no seu lugar. A palavra pretérito, a palavra preterista, veio trazer luz. Tudo que Paulo viveu é pretérito, ficou lá atrás. Ele disse: eu vejo obscuro pelo espelho. Moisés tinha véu, Paulo um espelho. Então, quem ainda está naquele leitinho, quem ainda está nessa saudação, anjos a teu favor, não entendeu ainda que isto era um rudimento da lei. Ué, mas está escrito, Paulo escreveu isso. Então, tá vendo? Você ainda está preso nas cartas de Paulo, não entendendo, não fazendo a separação do espelho de Paulo. Você vê a vida cristã ainda como espelho de Paulo, ainda vê de forma obscura, você não vê claramente, você não vê como ele é. Paulo disse, então, e João também, então veremos como ele é. Você não vê como ele é, você ainda vê com o espelho, você vê antes de 70. O templo lá em Jerusalém causava uma obscuridade na visão de Paulo. Ele não via além do templo. Assim como quem estava antes da cruz, não via além da cruz. Via antes da cruz.
Paulo e os irmãos passaram para depois da cruz, mas o templo ainda impedia. Eles não viam além do templo, eles não sabiam que depois da queda do templo, a visão seria totalmente clareada. Então vamos ao texto que se usa como base para esta saudação cheia de fermento. Anjos a teu favor. Leia o que Paulo disse aos hebreus. E aqui tem uma chave, aqui tem um clique. A revelação que te tira desse fermento legalista. Leia. Não são todos eles, Paulo se refere aos anjos. Vamos ler o versículo de número 14, que você vê que os capítulos primeiros de Hebreus está fazendo uma referência à superioridade de Cristo sobre os anjos. E por quê? Porque os anjos, eles ministravam na lei. Eram os anjos que matou lá no acampamento de Senaqueribe. Foi os anjos que avisou a Paulo quando ele estava lá no naufrágio. Foram os anjos que soltou Pedro. Tudo isso era quê? Era o ministério dos anjos na lei. Mas lembra que Paulo disse que se o ministério da lei, onde os anjos ministravam, teve a sua glória, muito maior o ministério do Espírito. Ora, nós não estamos em dois ministérios, nós estamos no ministério do Espírito. Mas vamos ler o que ele diz em Hebreus 1,13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Vê, ele mostra agora a superioridade daquele que sentou-se à destra, ao lugar de autoridade. Diz que Deus jamais disse aos anjos, assenta-te à minha direita. Então você vê que o argumento, o plano de fundo do argumento, do contexto da ideia, está mostrando a superioridade de Cristo e a inferioridade dos anjos, que teve os seus ministérios. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Versículo 14. Não são todos eles os anjos? Leia. Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Segura. Então, quando é que a salvação sotéria se concretizou de fato e de verdade? Com a queda do templo. Porque na cruz, ele não estava salvando totalmente. Deu-se um processo. Na cruz, ele estava cumprindo a lei. Mas faltava ainda a redenção do corpo. Com o cumprimento da lei, houve a remissão de pecados sobre os judeus. Os gentios não tiveram pecados. Houve-se a remissão dos pecados, mas eles ainda esperavam a morte adeana, eles esperavam o juízo, e todo este bojo aqui iria trazer a sotéria, a salvação total. Eles teriam o corpo glorificado, a transformação dos corpos, eles teriam todo esse pacote que atenderia isso. Então diz que os anjos eram espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar. Olha, hão de herdar quem? Nós? Não. Nós não herdamos, nós temos, somos salvos, salvos da lei, salvos do império das trevas, salvos, temos a vida eterna. Eles não tinham, era uma esperança, era uma promessa. Então, naquele time, até o ano 68, Paulo estava dizendo eles, que os anjos eram espíritos ministradores a serviço deles, que eles iam herdar a salvação. Ora, Geraldo, então quer dizer que aqueles irmãos no primeiro século da era cristã não tinham o que nós temos hoje? Não, eles ainda aguardavam a redenção do corpo. Disse Romanos capítulo 8, versículo de número 22, disse Paulo, tudo isso antes do templo.
Há dois momentos que é preciso atentar: o antes da cruz e o antes da queda do templo. A cruz colocava o véu de Moisés. Os judeus impediam de ver aquilo que estava por vir: a nova aliança, a graça. O templo impedia que os irmãos vissem a glória futura, aquilo que seria revelado neles. Eles não viam, o templo fazia sombra. Tudo que eles viviam era um confronto pactual, ora lei, ora graça, ora circuncisão, ora pela fé, ora se justificava pelas obras no templo, ora acreditavam que era justificação pela fé. E Paulo então diz: porque sabemos que toda criatura a um só tempo geme e suporta angústia até agora. No momento da escrita da carta a Romanos, no primeiro século da era cristã. E não somente ela, mas também nós, Paulo e os irmãos, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja, a crucificação já passou. Paulo recebe a revelação da graça de Deus, mas eles ainda não tinham o que nós temos. Eles ainda, segundo diz Paulo, Romanos 8:23, eles ainda estavam aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, porque o corpo estava preso e precisava ter um resgate. Esta palavra redenção no grego quer dizer sotéria, livrar do cativeiro, salvar totalmente, resgatar. Era isso que Paulo e os irmãos estavam esperando? Sim ou não? E dentro desses perigos eminentes em que esses irmãos ainda aguardavam a adoção, quem é que ministrava sobre a vida deles se eles estavam ainda a herdar a salvação? Ele disse em Hebreus: os anjos. Diz o versículo de número 24: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, por como alguém vê, como espera. Então eles ainda estavam esperando, viviam uma esperança de ser salvo, salvo do cativeiro, salvo daquela situação amarga, daquele corpo de humilhação que eles viviam até a queda do templo, até a cruz, véu de Moisés, até o templo, espelho de Paulo. Paulo diz: ainda não vejo claramente, eu vejo de forma obscura, como pelo espelho. Entende, abençoado? Então, quem é que tinha anjos a favor? Eles. E nós temos Deus mesmo, abençoado. Foi o que Paulo disse: quando ele entregar o reino ao Pai, Deus será tudo em todos. Ora, como que Deus pode estar dentro de mim e algo inferior proteger eu e Deus? Vamos pensar. Acreditamos que Deus está dentro de você. Aonde você vai a presença de Deus. Você é o templo, é o santuário. Eles viviam esse conflito. Só quem sabia que era santuário eram os irmãos que ouviam Paulo. Os judeus ainda tinham templo, Deus estava lá dentro. Ainda se oferecia sacrifício, se oferecia dons, ainda se entregava dízimo e ainda tinham a bênção sacerdotal do sacerdote que estava dentro do templo. Tudo isso só acabou com a queda do templo em 70. Então, para os judeus convertidos, aonde estava Deus? Dentro deles? Não, Deus estava lá dentro do templo. E para as pessoas que ouviam Paulo, Paulo disse: ó, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que sois sagrado? Então, os judeus, e Paulo diz esta frase usada na graça de Deus erroneamente, porque Paulo se dirige aos hebreus, que ainda iam ao templo, e todo o livro de Hebreus cuida disso, né, do templo, do serviço sagrado. Então Paulo diz aos hebreus: não são todos eles os anjos, espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar? Ora, se eu digo uma pessoa anjo a teu respeito, eu estou dizendo a esta pessoa que você ainda vai herdar a salvação, e sem Deus na tua vida, são os anjos que te protegem como protegiam os judeus. E aí, se eu digo anjos a teu favor,
o versículo de Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos para os que hão de herdar a salvação. Se você vai herdar a salvação ainda, se entende que você ainda não tem. Se você não tem a salvação, como posso te saudar salvo para sempre, salvo uma vez salvo? Se os anjos ministram sobre você e eles são a favor dos que ainda hão de herdar. Ora, se uma pessoa ainda vai herdar, ela ainda não tem. Se ela ainda não tem, como que ela pode dizer eu sou salvo, sempre salvo? Vamos ler novamente Hebreus 1,14? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que já têm? Dos que já têm a salvação? Os anjos são espíritos ministradores a favor dos que já têm a salvação? Não, dos que hão de herdar. Quem é que vai herdar a salvação? Aqueles que recebem anjos a nosso favor. O que eles estão dizendo de acordo com o texto? Nós não temos a salvação, não podemos dizer salvo uma vez salvo ou salvo para sempre, porque os anjos estão ministrando justamente para quem vai herdar a salvação. Sim ou não? Capite ou não capite? Benevere ou não benevere? Ou eu livrogo bene? Livrogo bene. O ministério dos anjos durou até 70. Por isso que Paulo estava dizendo, eles são ministros para os que hão de herdar a salvação. E a salvação só realizou-se, a salvação sotéria, a adoção de filhos e a redenção do corpo, como você leu lá em Romanos. Ela durou, ela só foi concluída em 70, quando o último inimigo foi vencido, que foi a morte adiana. E então os espíritos foram reivindicados, dar-se ao arrebatamento, tirado de um lugar para outro, tomado com força, com autoridade e com poder. E aí então a redenção daqueles irmãos no primeiro século da era cristã se concluiu. Olha o que disse Paulo em Romanos capítulo 13, versículo de número 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação, Romanos capítulo 13, versículo de número 11. A ressurreição já havia acontecido. Cristo já havia morrido na cruz. E a salvação daqueles irmãos está, disse Paulo aos Romanos, agora, mais perto, não estava ainda. Eles tinham a salvação, Romanos 13, 11, ou não? Não tinha. Estava perto. E quando este perto chegaria? Quando o espelho saísse, quando o templo caísse, e então o último inimigo vencido. E aqui tem uma frase poderosa, diz então que o filho entrega o reino ao pai, o filho e acha que esta manifestação não existe mais, existiu até o templo cair. Esta manifestação se encerra também, porque foi ele que disse aos discípulos no mar da Galileia: eis que ficarei convosco todos os dias até, ele não disse para sempre, até a consumação do século. E Alcha, então, depois que vence o último inimigo, a morte adiana, entrega o reino ao Pai, para que o Pai e o Eterno seja tudo e em todos. E repito, como que pode Deus e ser tudo na tua vida e mandar anjos para te proteger? Teria que proteger ele e você, porque ele está na tua vida, na tua vida, na tua vida, nas nossas vidas. Então, Deus sendo protegido por um anjo, não faz sentido. Se o maior está agora em mim, porque agora não há mais confronto pactual, agora não há mais lei e graça, agora há o reino inabalável, aonde Paulo disse: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Nós não estamos em perigo da lei de não ter adoção,
de perde a salvação, de não completa isso, de é culpado de todos. Então os anjos aqui exerciam o seu ministério. Compreende? Agora não. Agora nós estamos no ministério do Espírito. Quem ministrava na lei eram os anjos. A lei foi promulgada pelos anjos. Atos capítulo 7, versículo 53. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então a lei, os anjos, tinham um ministério aonde? Na graça? Não. Tinha um ministério na lei. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então na lei eram os anjos que socorriam, era os anjos que ia falar com Maria, eram os anjos que naquele naufrágio, como eu já disse, foi levar a mensagem a Paulo, foram os anjos que tiraram Pedro da cadeia, foram os anjos que estavam ministrando sobre os hebreus. Agora, neste ministério do Espírito, ele mesmo intercede. Você lembra daquela expressão que Paulo disse? Não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não são os anjos. Depois Paulo diz aos hebreus convertidos, Paulo disse, ele vive por interceder por nós. Depois Paulo disse também aos hebreus, ele é fiador da superior aliança. Ele vive para interceder. Não é mais um anjo que vem me proteger. Aliás, esse anjo vem de Cabala, do catolicismo, né, da cultura babilônica. Os judeus, quando saíram de vários lugares que eles ficaram cativos, vinham com essa cultura. Você vê, Jesus chega num poço, num alpendre, e tem lá um homem, 38 anos. E Jesus pergunta, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, que nós estamos debaixo de uma cultura, não está escrito assim, mas para que você entenda. Ele disse, não, é que vem um anjo. Isto era uma tradição dos judeus. É que vem um anjo, de vez em quando, sabe lá quando. Tanto é que eu estou aqui há 38 anos. E move as águas. Quando esses anjos moverem as águas, o primeiro que entraria é curado. Espera aí. Então, tem 5.000 pessoas. O anjo vai lá, sacode a água. O cara aleijado. O que entrar é curado e o que não entrar não. Isso é brincadeira, então? Um Deus que brinca com isso? Então quer dizer que o anjo diz, eu vou mover as águas. O cara está daqui, lá em São Paulo, do Rio de Janeiro em São Paulo, coxo. O anjo vem e move as águas. Se conseguir de São Paulo para o Rio de Janeiro, enquanto as águas estão movidas pelos anjos e não de forma natural, ele é curado. Se não for, não é curado. Era esta cultura, era esta tradição, essa crença que se vivia debaixo da lei. Como é que eu estou aqui, um anjo vem e me livra e não livra quem está do meu lado? Só vou livrar Geraldo porque ele confessou a palavra. Quem não confessou não é... Isso é brincadeira? É anjo da guarda, é isso? Um anjo que me guarda? Ou Deus mesmo que me guarda? Então, isto aqui era o ministério dos anjos. Eram os anjos que tinham que fazer isto. Eram os anjos que tinham lá dar recado a Maria. Eram os anjos que tinham que ir. Tanto é que você vê várias culturas, né? Da Grécia, várias culturas babilônica, helenista, os escritores da Bíblia fazendo alusão a anjo, né? Dizia que anjo tinha corpo de homem, o próprio anjo do Senhor acampava, dizendo que Deus dava ordem aos anjos a respeito deles. Você vê que a frase é, Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Respeito de quem? Respeito dos judeus. Essa não é uma frase gentílica, não é uma frase de quem é filho da livre, não é uma frase de quem está no reino inabalável, era dos judeus que viviam sobre esta cultura. Então, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. A pergunta que eu faço aos senhores é, nós estamos debaixo do ministério dos anjos ou já no tempo de Paulo o ministério era do Espírito? Vamos ver. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7. Deixe-me ver aqui.
se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, a lei, que o ministério era dos anjos, que foi dada por meio de anjos, você leu em Atos 7,53. O que eu estou lendo agora era o ministério da morte. Ele foi gravado em letras de pedras. Quem foi que promulgou esta lei? Os anjos. Atos 7,53. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel, e não os filhos da livre, da graça, não poderem fitar a face de Moisés por conta da glória do seu rosto, ainda que desmanecesse, como não será de maior glória o ministério dos anjos? O ministério de quem? Do Espírito, com E maiúsculo. E quem é o Espírito? Disse Paulo ali na frente ali. O Senhor é o Espírito. Como então o ministério dos anjos? Que cobertura angelical que cobre a minha vida? Isso era uma cobertura para a lei. Abre, fecha. Agora não. Agora é Deus mesmo. Lá em Coríntios, Paulo disse: Ele andará no vosso meio, vocês serão seu Deus, vocês serão seu povo, e Ele será o seu Deus. Não tem esse negócio de anjo cobrir a minha vida. Nós não temos cobertura de anjos e não temos cobertura apostólica. Não tem um homem que cobre a minha vida. Você já viu isso por aí? Você está debaixo da cobertura apostólica. Eu debaixo da cobertura de homem, meu irmão? Deus me livre. Eu não vejo nem a mim perfeito. Como que eu vou ver um outro homem perfeito para cobrir a minha vida? Cobrir de quê? Ele vai orar por mim, é isso? Ele vai então liberar uma palavra sobrenatural sobre a minha vida? Eu vou ser conduzido por Ele? Se eu não estou debaixo da cobertura angelical, eu estou em Deus, Deus em mim, como que eu estaria ainda debaixo de uma cobertura apostólica? O apóstolo cobrindo a minha vida. É retroceder. Isso não é avançar, isto é retroceder para a lei. É um ministério o ministério dos anjos era um ministério de condenação e morte. Os anjos matavam. Meu irmão, há um relato bíblico, se eu não me engano, em Reis, que numa vez só, Deus mandou exterminar um anjo, 185 mil pessoas num acampamento assírio. O anjo fez uma lenha. Agora esse anjo vai cobrir a minha vida. Não, é Deus mesmo abençoado. O ministério dos anjos era o ministério da lei. Atos 7,53, eu vou repetir. Olha aí. Vós que recebeste a lei pelo ministério de anjos. 2 de Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, 3,8, que nós já estamos, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo de número 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso, ainda não era, será glorioso o ministério do Espírito. Olha, da justiça. Olha como tem dois ministérios então. Isso passou, abençoado. Isto foi palha, feno, madeira. Isto era a lei. Eles aí ainda ia herdar a salvação. Eles ainda... e esta salvação não dizia respeito ao Espírito não deles não, tá? Esta salvação dizia respeito à adoção de corpo, à redenção do corpo, dizia respeito àquele sistema que ainda imperava. A morte adeana, o Hades ainda prevalecia. Mas um dia ele chamou Pedro e disse: Pedro, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. E não prevalece. Não prevaleceu contra eles e nós já nascemos totalmente livres daquele sistema. Então, é preciso te explicar isso, que quando alguém diz anjos a teu favor, ele está dizendo, você ainda vai herdar a salvação, você não pode dizer salvo, sempre salvo, porque você tem anjos te guardando a você e
e guardando a Deus, porque está guardando dois aí dentro. A não ser que você esteja oco, vazio, não crê na salvação que já foi realizada, consumada, e você ainda está igual Paulo lá no primeiro século, olha aí, 13:11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vocês despertardes do sono. Você vê, os irmãos lá já atravessaram, isto foi para antes do templo, o templo já caiu, aquilo que estava perto ficou mais perto deles ainda, e os irmãos estão dizendo ainda, anjos a teu favor, estão dizendo, você vai herdar a salvação, os anjos estão guardando você e Deus, que Deus está aí dentro. Impossível dizer ser cristão com um entendimento arcaico desse. Paulo e os irmãos, sim, a história não estava consumada, eles aguardavam a salvação. Olha lá, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mas não é agora, hoje aqui, porque ele não está escrevendo isso agora. Agora é no ano 49, se eu não me engano, em que Romanos foi escrito. Olha, quanto tempo para despertar do sono, e agora que os olhos se iluminem dizendo, gente, eu preciso respeitar a conjugação verbal. O agora de Paulo já tem mais de 2000 anos. Se em 2000 anos atrás ele diz que estava perto, muito mais agora. Já chegou neles e nós estamos aqui recebendo saudação, nos empurrando para a lei. Aí é retroceder no conhecimento. É ficar debaixo da cobertura de anjos, debaixo da cobertura de homens e ainda vivendo a lei. Porque não pode dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, porque os anjos ministravam em quem ainda ia ser salvo. Assim é, benevere, capite, birimbau. Domingo ele vem de novo. Domingo é birimbau na fuça com força, meu irmão. Estou acabando de preparar a mensagem já, gostosinha. Assim é, graça eterna.